Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 17º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Josué, capítulos 13 e 14, livro de Jó, capítulo 31, e o livro de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, se dedicar aos nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saibam que estão vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor vender a sua verdade. O mundo está buscando validações por opiniões, e assim Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, no qual esta está sendo semeada agora para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Mas agora, eu peço que você repita junto comigo estas palavras proféticas para as nossas vidas. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, que o Senhor tem nos dado, Pai. Incentivar nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia, estudar, orar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Senhor, Tu és a nossa prioridade. Precisamos ter mais intimidade para contigo. Senhor, me dê compreensão da Sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Josué, capítulos 13 e 14. As terras ainda não conquistadas. Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: Você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. E os aveus, ao sul, além de toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até Afeca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios. Eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. As terras das tribos a leste do Jordão. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança do outro lado do Jordão para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos filhos de Amon. E Gileade, o território dos Jesuritas, o dos Maacatitas, todo o monte Hermon e toda a Bazã, até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote, e em Edrei, que ficou do resto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou.
Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas, nem os Maacatitas. Pelo contrário, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. As heranças distribuídas por Moisés. Foi somente à tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibom, Bamote Baal e Bet Baal Meom, Jaza, Quidemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete Saar, no monte do vale, Bet Peor, às encostas do monte Pisga e Bet Gesimote, e todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Além de outros que foram mortos, os filhos de Israel também mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas mediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá, desde Esbom até Ramate Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o limite de Debir, e no vale Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon. O resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, do outro lado do Jordão, na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava com Maanaim e incluía todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. A divisão da terra de Canaã. São estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia. Porque as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para sua posse. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Josué dá Hebrom a Calebe. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você.
Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Compreendendo o livro de Josué, capítulo 13, trago comentários sobre o versículo 1. Não sabemos a idade exata de Josué neste momento na história de Israel. Embora ele pudesse muito bem estar com 100 anos, Calebe tinha 85, conforme capítulo 14, versículo 10. E é provável que Josué fosse o mais velho dos dois. Josué viveu até 110 anos, conforme capítulo 24, versículo 29. E os acontecimentos descritos na última metade do livro poderiam muito bem ter levado mais de 10 anos. Quando analisamos a vida de Josué, qual é o legado que ainda resta agora? Que ele está enterrado e na companhia do Senhor? E você, que tipo de legado deseja deixar neste mundo? Reflita. Exposição bíblica dos versículos 8 a 33. As duas tribos e meia a leste do Jordão, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, haviam concordado em ajudar as outras tribos a conquistar a terra antes de voltarem para o lado leste do Jordão, onde ficava sua herança, conforme Números capítulo 32. As fronteiras são delimitadas por Ruben, no sul, Josué 13, versículos 15 a 23, tendo a meia tribo de Manassés no norte, versículos 29 a 32, e Gade no meio das duas, versículos 24 a 28. De acordo com o capítulo 22 de Josué, descobrimos que, embora aquela terra fosse boa para pastagem, a escolha que essas duas tribos e meias fizeram criou sérios problemas para seus filhos. E eu encerro a compreensão do livro de Josué, capítulo 13, compreendendo ainda mais o versículo 8. Estas tribos se tornaram uma espécie de área de segurança entre os judeus em Canaã e nações pagãs como Moabe e Amon. É claro que tal localização as deixava extremamente vulneráveis tanto ao ataque militar como também à influência ímpia. E essas duas desvantagens, por fim, provocaram sua queda, conforme 1 de Crônicas, capítulo 5, versículos 25 a 26. Compreendendo o capítulo 14 do livro de Josué, exposição bíblica dos versículos 3 e 4. 4 vezes no capítulo 13. A 18, somos lembrados de que os levitas não receberam sua parte na terra, conforme capítulo 13, versículos 14 e 33. Conforme capítulo
14, versículos 3 e 4 e capítulo 18, versículo 7. Porque o Senhor era a herança deles, conforme Números 18, Deuteronômio 18, versículos 1 e 8 e capítulo 10, versículos 8 e 9. Os sacerdotes receberam certas porções dos sacrifícios como aquilo que lhes era devido, e tanto sacerdotes como levitas compartilhavam dos dízimos e as ofertas especiais que deveriam ser levados ao povo. Exposição bíblica dos versículos 6 a 10, pertencendo à tribo de Judá, conforme Números 13, versículo 30, e sendo um dos 2 espiões fiéis, Calebe foi o primeiro a receber a sua herança. Josué, o outro espião fiel, foi o último a partilhar dela. Josué 19, versículos 49 a 51. Calebe fez seu amigo, Josué, se lembrar da promessa que Moisés lhe havia feito 45 anos antes. Números 14, versículo 20, versículo 30, Deuteronômio 1, versículos 34 a 36, e de que eles sobreviveriam aos anos de peregrinação e receberiam sua herança na terra. Essa promessa deu a Josué e Calebe alegria e coragem, enquanto aguentavam os anos de peregrinação e espera. Faça um amigo ou familiar lembrar-se das promessas de Deus a fim de incentivá-lo e fortalecê-lo a chegar bem ao seu destino final. E eu encerro a compreensão do capítulo 14 do livro de Josué com destaque ao versículo 11. Calebe tinha 85 anos de idade, mas não queria uma tarefa fácil, considerada adequada para um homem velho. Ele pediu a Josué montes para subir e gigantes para derrotar. Sua força estava no Senhor e ele sabia que Deus nunca iria abandoná-lo. O segredo da vida de Calebe é encontrado em uma expressão repetida 6 vezes, de várias formas, nas Escrituras. Ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Versículos 8 e 9, versículo 14. Veja também Números 14, versículo 24, capítulo 32, versículo 12 e Deuteronômio 1, versículo 36. Calebe foi um vencedor porque teve fé no Senhor. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Os cristãos são sempre tentados a ter fé nas pequenas coisas. Se você está sendo tentado a depositar a fé em si mesmo, em suas habilidades ou em sua carreira, arrependa-se e mais uma vez ponha sua fé somente em Deus. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 31. Que Deus me pese numa balança justa. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima e que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Nunca cobicei nem adulterei. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei, e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem e que outros se deitem com ela. Pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Sempre fui justo e caridoso. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles reclamavam contra mim, então que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre de minha mãe, não os fez também a eles?
Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se retive o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão, ou se sozinho comi o meu bocado sem reparti-lo com os órfãos, porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles. Durante toda a minha vida fui o guia das viúvas. Se via alguém perecer por falta de roupa, ou notava que o necessitado não tinha com que se cobrir, se ele não me agradeceu do fundo do coração, quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que a omoplata caia do meu ombro e que o meu braço seja arrancado da articulação. Porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Nunca neguei a Deus. Se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse ao ouro fino, você é a minha garantia. Se me alegrei por ser grande a minha riqueza, e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava em seu esplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão, também isto seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus que está lá em cima. Nunca me alegrei com o mal. Se me alegrei com a desgraça do que me odeia, e se exultei quando o mal o atingiu, eu que não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse. Se as pessoas que moram na minha tenda não disseram, quem nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele, pois o estrangeiro não pernoitava na rua. As minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não saísse da porta. Eis aqui a minha defesa. Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro e a poria sobre mim, como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos, como príncipe eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar, ou se causei a morte aos seus donos, que ela produza espinhos em vez de trigo e joio em lugar de cevada. Fim das palavras de Jó. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 31, este capítulo registra a defesa final de Jó. É como um documento legal em que Jó se coloca sob juramento diante de Deus e pede que venha o juízo se Deus puder provar que ele estava errado. Versículos 35 a 37. A única esperança de Jó era que Deus ouvisse seu clamor e defendesse seu nome. Ele poderia morrer em paz se soubesse que seus inimigos haviam sido silenciados e sua reputação restabelecida. Exposição bíblica dos versículos 1 a 12. Jó concluiu sua defesa ao mencionar 3 pecados específicos que poderiam derrubar qualquer pessoa. Cobiça, dos versículos 1 a 4. Engano, dos versículos 5 a 8. E adultério, versículos 9 a 12. Exposição bíblica dos versículos 1 a 4. A cobiça é o primeiro passo para o pecado, e o pecado é o primeiro passo para a morte. Tiago 1, versículos 13 a 16. Ver e admirar uma pessoa atraente é uma coisa, mas olhar com cobiça é outra completamente diferente. O pecado na morte e no coração não é tão destrutivo quanto o pecado realmente cometido, mas é o primeiro passo para o ato. E nunca sabemos aonde uma imaginação poluída nos levará.
Além disso, Deus lá em cima olha para baixo e vê nossas ações e os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versículos 12 e 13. E ele julgará ambos. Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Jó 31, versículo 3. Exposição bíblica dos versículos 5 a 8. O engano é o segundo pecado que Jó negou. Ele nunca usou de fraude em seus negócios para ganhar mais dinheiro. Na verdade, ele nem andava com aqueles que faziam essas coisas. A balança de Jó era honesta. Levítico 19, versículos 35 a 37 e Provérbios 11, versículo 1. E ele não tinha medo de Deus pesá-lo. Daniel 5, versículo 27. Seu coração não era avarento, nem suas mãos estavam contaminadas, porque ele não levava o que não era dele. Se Jó fosse culpado de avareza e de engano, então ele queria que suas colheitas da próxima estação fossem levadas por outro. Exposição bíblica dos versículos 9 a 12. O adultério começa com a cobiça no coração. Versículo 1. Que leva a tentativas furtivas de satisfazer os desejos pecaminosos. Jó nunca ficou à espreita para ver quando a mulher de seu próximo estaria sozinha. Se ele fosse culpado, então ele queria que sua esposa se tornasse escrava e concubina de outro homem. O adultério é um crime abominável que traz consequências vergonhosas e dolorosas nesta vida e juízo na próxima. Provérbios 6, versículo 27 a 29, Efésios 5, versículos 3 a 7 e Hebreus 13, versículo 4. Exposição bíblica dos versículos 13 a 15. Jó foi tão cuidadoso em seu autoexame que ele mesmo incluiu o modo como tratava seus servos. A maioria dos senhores naquela época teria ignorado este aspecto da vida. Jó tratava seus servos com generosidade e atendia às suas queixas de forma justa, pois sabia que, um dia, teria de prestar contas a Deus. Versículos 14 e Efésios 6, versículo 9. Exposição bíblica dos versículos 16 a 23. Jó já havia explicado como cuidou dos pobres e necessitados. Capítulo 29, versículos 12 a 17. Mas aqui ele repetiu isso com parte de seu juramento. Jó não estava se vangloriando, ele estava se defendendo perante homens e mulheres e buscando a justificação de Deus. Se tivesse levantado a mão no tribunal contra qualquer homem, Jó disse que esperava que Deus poderia arrancar aquele braço do ombro. Exposição bíblica dos versículos 24 a 28. Jó adorava a Deus com um coração sincero. Ele não adorava sua riqueza, nem confiava nela para ter segurança, nem recebia o crédito por tê-la. Deuteronômio 8, versículos 17 a 18. Jó não adorava o ouro, nem adorava corpos celestes. Se Jó tivesse cometido esse pecado, as pessoas talvez não tivessem visto, mas Deus veria e ele julgaria Jó por ser infiel a ele. Exposição bíblica dos versículos 38 a 40. Nos versículos 35 a 37, Jó completou seu requerimento oficial por uma audiência e assinou o documento. Então, ele se lembrou de mais uma área que precisava ser incluída, sua administração da terra que Deus lhe tinha dado. Jó tratava a terra como se fosse uma pessoa. Se Jó tivesse abusado da terra, ele teria gritado contra ele e chorado de dor. Versículo 18. Se os escravos de Jó tivessem sido explorados e mal pagos, então Deus teria tido todos os motivos para dar a Jó uma colheita de ervas daninhas, em vez de trigo e cevada. E eu finalizo a compreensão do livro de Jó, capítulo 31, trago o versículo 40 para maior compreensão. Quando as palavras de Jó chegaram ao fim, todos ficaram sentados em silêncio, imaginando o que aconteceria em seguida. Deus enviaria o juízo imediato e provaria, eu disse, provaria que Jó era culpado? Ou Deus aceitaria o desafio de Jó?
apareceria a ele e daria a Jó a oportunidade de se defender? Talvez Deus falasse do céu e respondesse às perguntas de Jó? Jó havia desafiado Deus porque tinha certeza de que Deus iria justificá-lo. Os 3 amigos de Jó tinham a certeza de que Deus iria condená-lo. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34. Os tesouros no céu. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A luz do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Os 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. As preocupações. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34, trago a exposição bíblica dos versículos 19 a 34. Estamos acostumados a dividir a vida em espiritual e material, mas Jesus não fez essa divisão. Em muitas de suas parábolas, ele afirmou claramente que uma atitude correta para com a riqueza era um sinal da verdadeira espiritualidade, conforme Lucas 12, versículos 13 a 14, capítulo 16, versículos 1 a 31. Os fariseus eram cobiçosos, Lucas 16, versículo 14, e usavam a religião para ganhar dinheiro. Se tivermos a verdadeira justiça de Cristo em nossa vida, então teremos uma atitude adequada com relação à riqueza material. Exposição bíblica dos versículos 19 a 24. Em nenhum momento Jesus engrandeceu a pobreza e criticou os meios legítimos de obter riquezas. Deus fez todas as coisas, inclusive o ouro e outras preciosidades, e declarou que tudo o que fez era bom. Gênesis 1, versículo 31. O Senhor sabe que precisamos de certas coisas para viver, porém, o materialismo escraviza o coração. Mateus 6, versículos 19 a 21. A mente, versículos 22 a 23, e a vontade, versículo 24.
Podemos ser algemados pelo dinheiro e pelos bens, mas devemos ser libertados e controlados pelo Espírito de Deus. Exposição bíblica dos versículos 22 a 23. A riqueza não só escraviza o coração, mas também domina a mente. A palavra de Deus muitas vezes fala dos olhos para representar as atitudes da mente. Se os olhos estão bem focados na luz, o corpo pode funcionar corretamente em seus movimentos. Mas, se a vista perder o foco e a pessoa vê duas imagens ao mesmo tempo, o resultado será uma movimentação instável aos tropeções. Avançar fica mais difícil quando tentamos olhar para duas direções ao mesmo tempo. Compreendendo o versículo 24, o materialismo pode escravizar a vontade. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou Jesus Cristo é o nosso Senhor, ou o dinheiro é o nosso Senhor. É uma questão de vontade. Se Deus concede riquezas e nós as usamos para a sua glória, então essas riquezas serão uma bênção. Mas, se desejamos enriquecer e vivemos com essa perspectiva, pagaremos um preço alto por essas riquezas. Exposição bíblica dos versículos 25 a 34. Jesus disse que a preocupação é pecado. Podemos especificar o tipo de preocupação a que ele se referia, dando-lhe outros nomes: interesse, encargo, uma cruz para carregar, mas os resultados ainda são os mesmos. Em vez de ajudar-nos a viver mais, a ansiedade só deixa a vida mais curta. Versículo 27. O significado literal da palavra grega traduzida por preocupar-se é ser puxado para várias direções. A preocupação é capaz de nos destruir, até a intervenção do ser humano. Tudo na natureza trabalha em conjunto porque toda a natureza confia em Deus. As pessoas, no entanto, se destroem porque tentam viver na dependência de riquezas materiais. Compreendendo o versículo 32, as pessoas que buscam dinheiro pensam que as riquezas irão resolver seus problemas, quando, na realidade, elas podem criar mais problemas. A riqueza material dá uma falsa e perigosa sensação de segurança e esse sentimento acaba em tragédia. Os pássaros e os lírios não se afligem nem se preocupam, mas têm a riqueza de Deus em vários sentidos que os seres humanos jamais serão capazes de reproduzir. Toda a natureza depende de Deus e o Senhor nunca falha. Apenas os seres humanos mortais dependem de dinheiro e o dinheiro nem sempre é confiável. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34, compreendendo a luz divina, o versículo 34. Preocupar-se com o amanhã não ajuda o amanhã ou o hoje. Na verdade, isso nos rouba hoje nossa eficácia, o que significa que seremos menos eficazes amanhã. Hipocrisia e ansiedade são pecados. Se praticamos a verdadeira justiça do reino, evitaremos esse pecado e viveremos para a glória de Deus. As palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba essas palavras em nome de Jesus.